A Igreja Evangélica Palavra da Cruz, em Sidrolândia, Mato Grosso do Sul, traz uma mensagem de fé ao seu coração. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Palavra da Cruz. A apresentação: Pastor Cláudio Morandi. Olá, queridos, tudo bem com vocês? Graça e paz. Hoje nós vamos dar continuidade a esse tema tão importante para as nossas vidas. Nós estamos analisando o fruto do Espírito. Nós já tratamos sobre o amor, sobre a alegria, e hoje, com a ajuda do nosso Pai, nós vamos tratar sobre a paz. O fruto do Espírito, a paz. Então vamos ler as nossas Bíblias em nome do Senhor Jesus Cristo, em Gálatas, no capítulo 5, os versículos 22 e 23. Gálatas 5, 22 e 23. Assim diz a palavra de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Então hoje nós vamos tirar mais uma peça aqui do fruto do Espírito e vamos analisar a paz. Antes, nós iremos ter uma palavra de oração, pedindo que o Espírito Santo nos oriente. O Espírito Santo, ele é o nosso professor. O Espírito Santo foi quem inspirou os homens de Deus a escreverem as Escrituras. Não foi nenhuma vontade do homem escrever nada daquilo que está escrito. Deus, pelo seu Espírito, inspirou os homens a escrever as Escrituras Sagradas. Então vamos ter uma palavra de oração, pedindo a direção, a orientação e a liderança do Espírito Santo. Maravilhoso Pai, nós te agradecemos pelo privilégio de mais uma vez estarmos reunidos em torno da tua palavra. Queremos nesta oportunidade pedir que tu abras o nosso coração, o nosso entendimento, e nos dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de Cristo. Nesta oportunidade, fala conosco pela tua palavra, nos edifica. Que seria de nós, Pai, se teu Espírito não interpretasse e não revelasse a palavra aos nossos corações? Nós entregamos este tempo diante do Senhor para que seja um tempo de restauração, um tempo de cura, um tempo de milagre, um tempo de edificação. Nós oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amados, o fruto do Espírito, dentre um deles aqui, é um caráter de Cristo que se relaciona àquilo que é paz. Então, toda pessoa que nasceu de novo, ela ganhou um novo coração, ela foi reconciliada com Deus, e automaticamente ela tem paz. Paz é uma pessoa. Agora, um detalhe muito importante que nós não podemos esquecer é que a paz, ela nunca pode ser obtida sem a erradicação do pecado. Porque o pecado, ele é o causador da falta de paz. Ninguém neste mundo nasce com paz. Nós nascemos com uma natureza pervertida, corrompida pelo pecado. Essa natureza nos separa de Deus. E quando estamos separados de Deus, ou seja, mortos espiritualmente, nós então não temos paz. Nós não temos a que nos apoiar. Nós não temos um refúgio, uma fortaleza em meio às tempestades. Agora eu quero que vocês entendam uma coisa. A paz, ela não se torna real enquanto não for provada pela tempestade.
A paz, meus queridos amados, é o sorriso de Deus em nossa alma. Agora, vamos fazer uma pergunta aqui. Que paz podem ter aquelas pessoas que não estão em paz com Deus? Que paz que ela tem? Então, nenhuma paz. Estar separado de Deus significa não ter paz. Porque aquele que não é filho da paz, não é filho de Deus. O nosso Deus é Pai, Ele é Deus, mas Ele também é o nosso Pai, e Ele é o Deus da paz. Por isso que o Senhor Jesus Cristo, quando Ele veio a este mundo em carne, Ele veio estabelecer o seu reino de paz. Tem um texto muito interessante no livro do profeta Isaías, lá no capítulo 9, no versículo 6, que a Bíblia diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. E o versículo 7 diz assim: para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Então, o Senhor Jesus Cristo, Ele veio a este mundo estabelecer um reino de paz no coração de todos aqueles que de fato creram, que morreram com Cristo, que ressuscitaram com Cristo. Se essa não for a sua experiência de morte e ressurreição com Cristo, não há nenhuma possibilidade da paz ser estabelecida. E se nós analisarmos cuidadosamente, você irá perceber que a ideia de paz, ela predomina na Bíblia toda. Porque, na verdade, meus irmãos, nós podemos aqui traçar o curso da história bíblica pelo tema da paz. Agora, o pecado do homem interrompeu a paz lá no Jardim do Éden. Por outro lado, lá na cruz, Cristo, Ele se tornou a minha, a sua, Ele se tornou a nossa paz. E por Ele ter concedido paz, Ele pode, aliás, a paz, ela pode existir no meu coração e no seu coração, ou da mulher que chega a conhecê-lo, ou do homem que chega a conhecê-lo, ao nosso Senhor Jesus Cristo. E uma pessoa, ela terá paz eterna quando ela crê em sua morte e ressurreição com Cristo, porque ela tem um coração degenerado. Um coração degenerado é um coração enganoso. Jeremias, capítulo 17, versículo 9, a Bíblia diz que enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Então, o coração do homem é um coração enganoso. Coração enganoso. Agora, quando de fato ela crê que morreu com Cristo e ressuscitou com Cristo, o coração desta pessoa que creu foi trocado. Por isso que nós entendemos que a falta de paz é procedência de um coração não regenerado. A palavra de Deus, ela diz que o coração do homem é enganoso e perverso, e com isso, este coração não tem paz. Aquele maravilhoso texto que mostra que os perversos não têm paz, encontra-se no livro do profeta Isaías, no capítulo 57, os versos 20 e 21. Aqui nesse versículo, nós vamos ler, a palavra de Deus vai mostrar que o homem sem Cristo não tem paz. A Bíblia diz assim, Isaías, capítulo 57, versículo 20 e 21. Mas os perversos são como o mar agitado, que não se pode aquietar, cujas águas lançam de si lama e lodo. Para os perversos, diz o meu Deus, não há paz. Então, nenhuma pessoa neste mundo nasce santa. Todos nós nascemos perversos,
afastados de Deus, espiritualmente mortos, mas Deus nos amou de tal maneira que enviou este mundo, a pessoa de Cristo Jesus, não para nos curar superficialmente, mas para nos curar profundamente, ou seja, tirando o nosso velho coração de pedra, este coração enganoso, e a Bíblia vai dizer em Provérbios 28, 26, que aquele que confia em seu próprio coração é insensato. Por que é insensato? Porque o coração do homem é enganoso. Então, aí as pessoas, elas têm carência de Deus, mas elas começam a frequentar uma denominação evangélica, seja metodista, seja batista, seja assembleia, seja qualquer tipo de religião, presbiteriana. O que acontece? Ela começa a entrar nesse esquema da religião, e o evangelho, se ele não for pregado na sua integralidade, ela vai estar recebendo um evangelho pervertido. O evangelho pervertido não é aquele que é o real, o verdadeiro, porque hoje nós estamos ouvindo muitas pregações pela metade, não pregam toda a verdade de Deus, eles pregam que Cristo morreu na cruz para nos salvar dos nossos pecados, mas não estão pregando que o pecador foi incluído naquela morte de Cristo, naquela ressurreição de Cristo. Porque sem esta experiência, você vai ter uma cura superficial. A palavra de Deus nos mostra em Jeremias capítulo 6, verso 14, a Bíblia diz assim: curam superficialmente a ferida da filha do meu povo, dizendo paz, paz, quando não há paz. Está vendo aqui? Então eles curam, claro que curam, mas é uma cura superficial. É uma cura que de fato não vai atingir o cerne do pecado. Religião nenhuma neste mundo consegue remover o pecado do homem, a não ser a sua morte com Cristo na cruz, como disse Paulo em Gálatas 2:20. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, por que Cristo vive em mim? Porque eu fui crucificado com Ele. E quando eu creio que eu fui crucificado com Jesus, eu preciso de crer que eu morri, porque a Bíblia está afirmando que eu fui crucificado com Cristo e eu fui morto com Cristo. Romanos 6, versículo 7, a Bíblia diz assim: porquanto aquele que está morto, justificado está do pecado. Onde foi que eu morri? Lá na cruz, no corpo de Cristo. Quando Cristo morreu, eu estava em Cristo. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. Então eu estava em Cristo quando ele morreu. Pelo fato de eu estar em Cristo, eu também morri. Então ninguém vai crer nesta verdade se o Espírito Santo de Deus não trazer a revelação. Enquanto você não tiver uma revelação de que você foi morto com o Senhor Jesus na cruz, você nunca será verdadeiramente um filho de Deus. Então aqui a pergunta é: você já morreu com Cristo? Se você não morreu com Cristo, você nunca será de fato um verdadeiro, autêntico filho de Deus. Porque aquele texto tão maravilhoso de Romanos capítulo 7, versículo 4, a palavra vai mostrar que assim, meus irmãos, também vós morrestes, olha aí de novo a palavra, morrestes, relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Então, está mostrando claramente, para que eu ganhe a filiação de Deus, eu preciso de crer que eu morri com Cristo na cruz, para pertencer a outro, porque antes de morrer, eu pertencia a este outro aqui de baixo, que é Satanás, que é o diabo. Mas quando eu creio na minha morte com Cristo, eu pertenço a outro, e este outro aqui é aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que podemos dar frutos para Deus. Então isso é maravilhoso, meus amados irmãos, é tão precioso. E sem Cristo, nós nunca seremos ou teremos uma filiação de Deus. Nós nunca seremos filhos de Deus. Então nós precisamos de crer nesta verdade gloriosa, que nós fomos atraídos no corpo de Cristo, fomos crucificados com Ele. Então, sem Cristo, nós nunca teremos paz. Sem Cristo, nós teremos tão somente a aflição.
Abra sua Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo 28. Vamos ler aqui alguns versículos muito interessantes, que vai mostrar que se nós não temos Cristo, o que nós iremos ter é tão somente aflição. Deuteronômio, capítulo 28, versículos 65 a 67, que diz assim: nem ainda entre as nações descansarás, nem a planta do teu pé terá repouso, porquanto o Senhor ali te dará coração tremente, olhos mortícios e desmaio de alma. A tua vida estará suspensa como por um fio diante de ti. Terás pavor de noite e de dia, e não crerás na tua vida. Pela manhã dirás: quem me dera ver a noite? E à noitinha dirás: quem me dera ver a manhã? Isso pelo pavor que sentirás no coração e pelo espetáculo que terás diante dos olhos. Está vendo aqui, meus amados? Uma pessoa que não tem a vida de Cristo, ela não descansa, ela é atribulada. A Bíblia diz que para os perversos, diz o meu Deus, não há paz. Agora, o que é maravilhoso nós sabermos é que o nosso Deus, o nosso Pai, ele se autodenomina o Deus da paz, mas não há paz no mundo. E por que não há paz no mundo? Existem duas razões para isso. A primeira delas é a oposição de Satanás e a desobediência do homem. Por isso que nós entendemos que a queda de alguns anjos e a queda do homem, o resultado disso foi em um mundo sem paz. Entendam, meus irmãos, que não é que Deus não queira paz. Deus, ele não está em guerra com o homem, nunca esteve, muito menos com os anjos caídos. Mas são os anjos caídos e também o homem que estão em guerra com Deus. É por isso que o mundo, ele tem uma paz não duradoura, mas uma paz que é saudada hoje, mas começa a desmoronar amanhã. Amados, se nós analisarmos seriamente, nós iremos verificar que não temos paz no meio político, no meio econômico, no meio social e também no meio familiar. Nós não temos paz. Não temos paz em lugar algum porque não temos paz no coração. Mas quando uma pessoa, ela tem os seus olhos abertos para conhecer a verdade, e ela vai crer em Cristo e sua obra consumada no Calvário, sabe o que acontece? Aí acontece que o próprio Senhor Jesus Cristo, ele vem habitar no interior dessa pessoa, e ele, quando vem habitar, ele traz uma grande paz, e é uma paz eterna, porque Jesus Cristo, ele é o príncipe da paz. A paz é uma pessoa, a paz é Cristo. Quem tem Cristo tem uma grande paz. Agora, quem não tem Cristo está sempre e continuamente buscando a paz, mas nunca vai encontrar. Por quê? Vai buscar paz no pastor, vai buscar paz na denominação. Ali naquele ambiente da igreja, ele vai se sentir não em paz, mas ele vai se sentir muito bem. Mas quando sai dali, o coração dele é vazio, é triste, é amargurado de espírito, tem uma tristeza reinante. Mas quando esta pessoa crê que de fato ela passou pela cruz, ela foi crucificada com Cristo, Cristo, a partir de então, vem habitar no seu interior, aí sim, esta pessoa tem paz, porque Cristo é a nossa paz. Está escrito no livro, aliás, na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, no versículo 14, a Bíblia diz assim, presta atenção, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade. Presta atenção que o versículo começa dizendo que Jesus Cristo, Ele é a nossa paz. Ele não vai nos dar uma paz para nós. Ele vem habitar em nosso coração quando cremos, e Ele mesmo é a nossa paz. Porque o que nos separa de Deus é a inimizade.
Então, lá na cruz, ele derrubou a parede da separação que estava no meio, que é a inimizade. Então, ele fez a paz. Ele fez a paz. Isso é maravilhoso, meus irmãos, porque quando Cristo é nossa vida, vem o Pai habitar em nosso coração, o Senhor Jesus vem habitar em nosso coração e o Espírito Santo vem habitar em nosso coração. Lembra do Salmo 23? Que diz assim: Ele me faz repousar em pastos verdejantes. E pastos verdejantes, meus irmãos, é um lugar de paz. Quando você está andando assim pelo caminho, você vê aquelas pastagens verdejantes, isso nos traz uma paz gostosa para você? Claro que traz. Então, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele vai nos guiar para esta paz, Lá em Miqueias, no capítulo 5, os versículos 4 e 5, a Bíblia vai dizer assim, olha, presta atenção. Miqueias, capítulo 5, os versos 4 e 5, diz assim a palavra: Ele se manterá firme e apacentará o povo na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor, seu Deus, e eles habitarão seguros, porque agora será ele engrandecido até os confins da terra. Este será a nossa paz, quando a Síria vier à nossa terra e quando passar sobre os nossos palácios, levantaremos contra ele 7 pastores e 8 príncipes dentre os homens. Está vendo aqui? Ele vai nos apacentar na força do Senhor, porque ele será a nossa paz. Agora nós já temos a realidade. Cristo é a nossa paz. Que maravilha, meus amados irmãos. Então, não compensa sermos pessoas religiosas sem entendimento na palavra de Deus. Ele fez a paz. E onde foi que ele fez a paz? Foi lá naquela cruz. Lembra de Colossenses capítulo 3, versículo 15? Que diz assim: Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, o qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Seja a paz de Cristo o árbitro, ou seja a paz de Cristo quem vai decidir aquilo que é correto, aquilo que que não é errado. Então, quando você tem uma decisão para tomar, muito grande, você vai procurar na Bíblia e você não encontra, você sabe que a paz de Cristo, ela é o árbitro. Isto funciona da seguinte maneira: você vai orar por um determinado assunto. Eu quero comprar um carro novo, por exemplo. Aí você vai orar. Se você tiver paz no coração, compre aquele carro. Mas se você não tiver paz no coração, não compre. Por quê? Porque seja a paz de Cristo o árbitro. A paz de Cristo é quem vai ser o juiz. Então, para que a gente saiba qual é a vontade de Deus, se eu compro o carro, se eu não compro, é quando eu oro ao Pai, se Ele me der paz no coração, eu posso comprar aquele carro, porque é da vontade dEle. Agora, se eu não tiver paz, não tem possibilidade nenhuma de eu comprar aquele carro. Irmãos, nós estamos vivendo num mundo cheio de tribulação e aflição. O nosso Senhor Jesus Cristo já disse isso, lá em João 16, 33. No mundo, tenho-vos dito estas coisas, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, e eu venci o mundo. Então nós teremos paz nele. Tenho-vos dito estas coisas, João 16, 33. Tenho-vos dito estas coisas para que em mim, no Senhor Jesus, tenhamos paz. No mundo nós vamos ter aflição. Então, amado, nós cremos que não há paz no mundo pelo fato das pessoas não terem capacidade de conviver bem uns com os outros. Irmãos, todo relacionamento neste mundo é muito frágil. As pessoas sofrem de doenças mentais, de doenças emocionais como nunca. E existem aí dissoluções nas famílias, discórdias nas escolas. Isso parece não ter fim. Agora, o homem ele não tem paz consigo mesmo. Por isso, o seu mundo, que é uma mera projeção de si mesmo, está mergulhado no caos. Aquele texto de Naum 3,19, a Bíblia diz que não tem remédio para o homem. Naum 3,19,
a Bíblia diz assim: não há remédio para a tua ferida, a tua chaga é incurável. Todos os que ouvirem a tua fama baterão palmas sobre ti, porque sobre quem não passou continuamente a tua maldade. Então aqui vale a pena ressaltar algo fundamental. Não há remédio para a tua ferida, a tua chaga é incurável. Então não tem cura para mim e para você. O único remédio aqui é morte. E foi exatamente isso que Cristo veio fazer. Ele nos crucificou lá naquela cruz. Quando Jesus morreu, ele nos fez participantes da sua morte e da sua ressurreição. Romanos 6,6, um texto muito conhecido, diz assim: sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos ao pecado como escravos. Porquanto quem morreu, justificado está do pecado. Percebe aqui? Se não há remédio para a nossa cura, o caminho então é a morte. Então Jesus Cristo morreu e nós morremos nele. Lá em Colossenses 3,3, a Bíblia diz assim, olha: porque morrestes, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Em Efésios 2,6, a palavra fala aqui: e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Nós morremos com o Senhor Jesus Cristo, porque a Bíblia diz, e nós ressuscitamos com o Senhor Jesus Cristo, porque também a Bíblia diz. Isto chama-se novo nascimento. Você crendo que foi atraído no corpo de Cristo lá naquela cruz, que você foi crucificado e morto com ele, e que foi ressuscitado juntamente com ele, e que hoje você está assentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Mas, irmãos, o ser humano é um ser esperto, ativo e bastante criativo. Sabe por quê? Porque o ser humano ele conseguiu dar outro nome à falta de paz. Pois hoje a falta de paz chama-se estresse. Muitos de nós, se formos honestos com a gente mesmo, nós teremos de admitir que nós estamos experimentando mais estresse do que paz. O estresse, ele é um fato infeliz da vida em nosso mundo moderno, meus irmãos. Sabe por quê? Porque todas as pessoas estão estressadas. Todas as pessoas estão tensas. E segundo aí as estatísticas, elas vão nos dizer que o povo brasileiro está consumindo toneladas de barbitúricos. O que é barbitúricos? São o sedativo do sistema nervoso, que também trata da insônia, né? Então, o povo brasileiro está consumindo toneladas desses barbitúricos, tranquilizantes por dia. Tem uma propaganda na televisão que fala daquela maracujina para acalmar as pessoas, e a gente percebe que a venda de maracujina está em alta o tempo todo. Nós vamos e vemos nessas livrarias livros sobre paz de espírito, estão transformando-se em best-sellers. Estresse em demasia não é saudável, é o que diz os médicos, porque a falta de paz é tanta que às vezes nós ouvimos alguém dizer: olha, eu preciso sumir. Então a única maneira de obter paz verdadeira é sendo justificado. Todos nós já nascemos culpados, e essa culpa nos tira a paz, porque nós temos uma consciência. A consciência do ser humano acusa ele de dia e de noite. Aquele texto lá de Romanos, abra sua Bíblia, por favor. Em Romanos, capítulo 2, vamos ler aqui o versículo 15. Apenas o verso 15 que diz assim. Romanos 2,15. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. Está vendo? Então o homem tem uma consciência, e se essa consciência não for regenerada, ele não tem paz. Por quê? Porque a sua consciência o acusa de dia e de noite. Ou seja, o pecado com que todos nós nascemos, ele começa a nos acusar. Tem um texto muito interessante, vocês podem conferir, lá em Jeremias 14, versículo 7.
A Bíblia diz assim: porque as nossas maldades testificam contra nós, ó Senhor, age por amor do teu nome, porque as nossas rebeldias se multiplicaram, contra ti pecamos. Está dizendo aqui logo no início que as nossas maldades testificam contra nós. Ou seja, você é acusado pela sua própria consciência dia e noite. É o sentimento de culpa. Muitas pessoas falam: pastor, eu estou com um sentimento de culpa. Se você tem sentimento de culpa, é porque é uma pessoa culpada. E a nossa culpa será apagada de nossas mentes quando somos justificados. O Senhor Jesus, ao ser crucificado, ele já fez isso por mim e por você. Quando? Quando nos atraiu a si, com a finalidade de nos levar a morrer no seu corpo. A palavra fala em Romanos 6,7, eu já citei aqui, mas vale a pena repetir. Romanos 6,7, a Bíblia diz assim: porquanto quem morreu está justificado do pecado. Eu quero que você preste atenção num detalhe muito importante nesse versículo de Romanos 6,7. É quem morreu, meus irmãos. É quem morreu, aquele homem, aquela mulher que morreu com Cristo, ele sim está justificado do pecado. E se não morreu com Cristo, não está justificado do pecado. Irmãos, a culpa é o destruidor número 1 da paz na vida das pessoas. É somente quando ganhamos a experiência da nossa morte e ressurreição com Cristo é que somos justificados. E com isso, a paz com Deus, ela é estabelecida. Igual eu já me referi aqui anteriormente. Romanos 6,7 fala: quem morreu está justificado do pecado. Então, quando você crê que você foi crucificado com Cristo e morreu com Cristo, Romanos 5,1 vai dizer assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Se você morreu com Cristo, você está justificado do pecado. Justificados mediante a fé, você vai ter paz com Deus por meio dele, do Senhor Jesus Cristo. Agora, se você foi justificado, você não tem mais nenhuma culpa. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Romanos 8,1 fala que agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Isto é maravilhoso, meus amados. Agora, temos um outro roubador da paz, que é a preocupação. Toda preocupação, ela está ligada à incredulidade. Ou seja, todo incrédulo é preocupado e preocupante. Por quê? Porque ele não tem paz. Falta paz na sua vida. Agora, somente aqueles que confiam no Deus que sustenta todas as coisas, gozam, desfrutam, usufruem de uma paz verdadeira, de uma paz genuína em meio às tempestades da vida. Está escrito em Isaías, capítulo 26, versículo 3, que diz assim: tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Ele confia em ti. Então, o Senhor, o próprio Senhor, vai conservar em uma paz perfeita aquele homem, aquela mulher, cujo propósito é firme. Conforme diz Salmo 108:1, firme está o meu coração, porque ele confia em ti. E aí, no versículo 12 do capítulo 26, diz assim: Senhor, concede-nos a paz, porque todas as nossas obras tu a realizas por nós. Que coisa maravilhosa, meus irmãos. Que coisa tão preciosa. Esta paz é uma paz verdadeira, é uma paz que é dada pelo Senhor. Estou lembrando de uma história, que certa vez houve um concurso de pintura, e o primeiro lugar seria dado ao quadro que melhor representasse a paz. Então, ficaram, dentre muitos, 3 finalistas igualmente empatados. O primeiro quadro, ele retratava uma imensa pastagem, com lindas flores e borboletas que bailavam, ali no ar, acariciadas por uma brisa suave.
O segundo mostrava pássaros a voar sob nuvens brancas como a neve em meio ao azul anil do céu. Agora, o terceiro mostrava um grande rochedo, sendo açoitado pela violência das ondas do mar em meio a uma tempestade estrondosa e cheia de relâmpagos. Mas, para a surpresa e espanto dos finalistas, o escolhido foi o terceiro quadro, o que retratava a violência das ondas contra o rochedo. Então, o que aconteceu ali? Aqueles outros dois ficaram indignados, né, os dois pintores, que eles não foram escolhidos. Então eles foram questionar o juiz que deu o voto de desempate. Como este quadro tão violento pode representar a paz, senhor juiz? E o juiz, com uma serenidade muito grande no olhar, disse o seguinte: vocês repararam que, em meio à violência das ondas e à tempestade, há, numa das fendas do rochedo, um passarinho com seus filhotes dormindo tranquilamente? Aí os pintores, sem entender, responderam: sim, mas... Aí, antes que eles concluíssem a frase, o juiz ponderou: caros amigos, a verdadeira paz é aquela que, mesmo nos momentos mais difíceis, nos permite repousar tranquilos. Talvez muitas pessoas não consigam entender como pode reinar a paz em meio à tempestade, mas não é tão difícil de entender, meus irmãos, quando de fato Cristo, Ele é a nossa vida, quando Cristo, Ele vem habitar em nosso coração e ser a nossa paz, porque Ele conservará em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque Ele confia em ti. E a ordem de Jesus para a sua igreja é que não venhamos a nos inquietar, porque essa inquietação, ela tira a nossa paz. Todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo jamais deveria ficar preocupado, ansioso, inquieto. Olha, normalmente as pessoas que se preocupam, elas estão demonstrando a falta de confiança naquilo que Deus disse em sua palavra. Aquele texto tão lindo, tão maravilhoso de Filipenses, capítulo 4, os versículos 6 e 7, ele diz o seguinte, presta atenção aqui. Filipenses 4, 6 e 7. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Está vendo aqui? Então, o que fazer para não ficar ansioso? Ore por tudo, ore por tudo. Se você entregar tudo para Ele através da oração e súplica, e já agradecendo, o que vai acontecer? A paz de Deus, porque Ele é o Deus da paz, que excede todo entendimento, vai guardar o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Você vai ter paz, vai ter tranquilidade, vai ter serenidade. Por isso que a paz é o fruto da oração da fé. Eu gostaria, meus irmãos, que vocês observassem a ordem. Primeiro oração, depois a paz. Há uma relação de causa e efeito aqui. A oração, ela é a causa, e a paz é o efeito. Agora, se você não está orando, provavelmente você está se preocupando. Agora, por que a Bíblia insiste tanto, como cristãos renascidos, não nos preocuparmos? Sabe por quê? Porque nisso resplandece a grandeza de Deus, que excede a tudo. O eterno guardador da nossa vida é tão poderoso e tão preocupado conosco que realmente não precisamos estar ou ficar ansiosos por nada. É uma honra para Deus assumir todas as nossas preocupações. É por isso que Pedro diz em sua primeira carta, no capítulo 5, versículo 7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Meus irmãos, quem cuida de nós é Deus. Lança sobre ele a ansiedade, ela, claro que vai vir sobre a nossa vida, mas lança para ele, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, toda a vossa preocupação, toda a vossa inquietação. Por quê? Porque Ele
tem cuidado de vós. Ah, meus irmãos, quando nós damos ouvidos à sua voz, nós temos uma paz profunda, uma paz duradoura, né? Temos que conhecer o nosso Pai, porque Ele é o Deus da paz. Lembra de Romanos capítulo 15, versículo 13? E o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Então, nós vamos ser cheios de paz conhecendo o nosso Deus. Quanto mais nós o conhecemos, mais paz nós teremos, porque paz é uma pessoa, é uma paz tão profunda, uma paz tão gloriosa. Algumas pessoas, elas definem paz como a ausência de conflito ou briga. Irmãos, não existe conflito ou briga em um cemitério. E, no entanto, nós não procuramos nele um modelo da paz de Deus. Porque, segundo a visão de Deus, paz é muito mais do que a ausência de algo. Paz é a presença da justiça que produz relacionamentos verdadeiros. A paz, meus irmãos, não é apenas a suspensão da guerra. A paz é a criação da justiça que reúne inimigos em amor. Por isso temos aquele texto de Romanos 5,10. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Está vendo aqui? Então, se depender de mim e de você, devemos ter paz com todos os homens. Se Cristo é a nossa vida, se Cristo é a nossa paz, nós podemos ter paz com todos os homens deste mundo, porque nós temos a suficiência de Cristo para ter paz com todos. E o mundo, ele tenta aí de todas as maneiras um caminho de encontrar a paz, mesmo que seja necessário destruir os seus inimigos. Agora, com o nosso Deus e Pai, é exatamente o contrário. Pois Ele, o nosso Pai, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, Ele morreu pelos seus inimigos e com isso, através do sangue da sua cruz, Ele fez a paz. Essa verdade está escrita lá em Colossenses, no capítulo 1, no versículo 20. E que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra e quer nos céus. Está vendo aqui, meus amados? Que coisa mais linda, que coisa mais preciosa. Ele fez a paz pelo sangue da sua cruz. E por meio de Cristo, ele reconciliou todas as coisas. Não só aqui na terra, mas também lá nos céus. Que Deus maravilhoso é esse, né? Então nós precisamos ser reconciliados com Deus. Tem um texto que eu gosto bastante, eu quero até deixar para vocês aqui, no livro de Jó, capítulo 22, versículo 21, diz assim, olha: reconcilia-te, pois, com ele, e tem paz, e assim te sobrevirá o bem. Esse sobrevirá o bem aqui é entendido como a bênção. Reconcilia-te, pois, com ele, e tem paz. E assim, depois de reconciliado, você vai ter paz, aí Deus pode te abençoar de uma forma abundante. Por isso, meus irmãos, aquela obra da cruz, ela trouxe paz para nós, porque a justiça de Deus foi cumprida na pessoa de Cristo Jesus. O efeito da obra da cruz, o efeito da cruz é paz para mim e para você, para todo sempre. Lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 32, os versículos 17 e 18, a Bíblia diz assim, olha: o efeito da justiça será paz, e o fruto da justiça, repouso e segurança para sempre. O meu povo habitará em moradas de paz, em moradas bem seguras e em lugares quietos e tranquilos. Porque tudo isto foi por causa daquela obra bendita do nosso Senhor Jesus Cristo, lá na cruz do Calvário, nos justificando. Ele criou a paz, meus irmãos. Paz é uma pessoa, é Cristo. Por isso que quando um judeu, ele diz a outros judeus, Shalom, né, que significa paz, ele não está querendo dizer que você não tenha guerra, ele está querendo dizer que você tenha toda a justiça e toda a bondade que Deus possa dar. Há uma grande diferença aqui
entre uma trégua e paz. Uma trégua quer dizer apenas que você deixa de atirar por um tempo. Agora a paz, ela vem quando a verdade ela é conhecida. O problema é resolvido e as partes se abraçam. Porque suspender uma guerra apenas faz esta guerra ferver mais ainda. Agora, chegar à paz desta forma para desenvolver uma situação bem pior, isso que vai acontecer. Por isso que a paz na Bíblia, ela nunca se esquiva dos problemas. A paz na Bíblia não é uma paz fingida, mas aquela que supera qualquer problema. Portanto, meus queridos e amados irmãos, a paz verdadeira que o mundo procura não está no mundo, está em uma pessoa, está em Cristo e é o próprio Senhor. Mas devido à sua arrogância, as pessoas não querem ir até Ele. Mas para todos aqueles que foram crucificados com Cristo, mesmo diante de todos os problemas, tem Cristo e por isso tem paz em todas as circunstâncias. Você não gosta de ter paz em todas as circunstâncias? Imagina naquelas tribulações tremendas e terríveis. Até ali, a Bíblia diz que Cristo é a nossa paz, e pelo fato de Ele ser a nossa paz, Ele vai nos dar a paz em todas as nossas circunstâncias. Estou lembrando aqui daquela história de George Miller, né? Que ele não pedia, meus irmãos, auxílio a outros, mas pedia somente a Deus. E diz, né, que ele por mais de 20.000 vezes foi se deitar à noite, sem ter nada em casa para comer, nem ele, nem os seus órfãos. Agora, quando alguém lhe perguntou se ele conseguia dormir nessas circunstâncias, ele respondeu: durmo todas as vezes. E nunca faltou comida no dia seguinte, meus irmãos, nem para George Miller, nem para os órfãos, que chegaram a 2.000. Interessante que quando um amigo quis conhecer o segredo de tanta fé, George Miller levantou a Bíblia e disse o seguinte: olha, eu tenho lido este livro inteiro 100 vezes. Conheço o livro e também conheço o Deus deste livro. Por isso que eu e você, nós podemos ter uma convicção de que, se estamos crucificados com Cristo, Ele é nossa vida. Então, Cristo é a nossa vida, Ele é a nossa ressurreição, o nosso pão, a nossa água. Cristo é o nosso tudo. Se Ele é o nosso tudo, a Bíblia diz que Ele é a nossa paz. Então, nós podemos ter paz em todas as circunstâncias, como afirma as Escrituras Sagradas em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, verso 16, que diz assim: ora, o Senhor da paz, Ele mesmo vos dê continuamente a paz em todas as circunstâncias. O Senhor seja com todos vós. Amém. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor da paz, Ele mesmo, não manda anjo, é Ele mesmo, vos dê continuamente a paz. Aonde? Em todas as circunstâncias. O Senhor seja com todos vós. Amém? Amém. Vamos orar. Nosso Pai, obrigado pela Tua palavra que foi lida, foi explicada. Pai, é o Teu Santo Espírito quem regenera. Nós simplesmente temos que anunciar, somos meninos de recado, não temos capacidade de salvar ninguém, de regenerar ninguém. É obra do Teu Espírito. Meu Pai, nós estamos vivendo em um mundo sem paz. Abençoa todos que ouviram aqui nesta manhã a Tua palavra e todos que irão ouvir futuramente. Por isso, Pai, revela esta obra consumada do Calvário. Revela Cristo crucificado no íntimo de todos aqueles que escutaram essa ministração. Que Teu nome seja glorificado na salvação de pecadores. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amados, eu quero convidar todos vocês para estar conosco todas as quartas-feiras, a partir das 19h30, na Rua Acre. O número é 260, bem no centro de Sidrolândia. Venha estudar a palavra de Deus. Temos também estudos da palavra aos domingos. Temos 2 estudos. Acontece às 9h da manhã e também às 19h30. Venha você, traga toda a sua família. Será um prazer te conhecer. Será um prazer lhe abraçar, ok? E o nosso telefone é o 3272
4801. 3272 4801. Que Deus te abençoe. Um bom dia para você. Graça e paz. Se você se identificou com esta mensagem e quer saber mais sobre ela, ligue para o telefone 0 operadora 67 3272 4801 ou venha nos fazer uma visita na Rua Acre, número 260, no centro de Sidrolândia, Mato Grosso do Sul. Cultos toda quarta-feira às 19h30. Reunião de oração toda sexta-feira às 19h30. E aos domingos, cultos às 9h e às 19h30. Que o Deus da graça e misericórdia vos abençoe sempre. E até a próxima mensagem. Graça e paz. Era um pecador e fui aceito por Jesus. Quando Ele me atraiu no seu corpo, lá na cruz, com Ele fui crucificado, morri e fui sepultado, e ao terceiro dia com Ele renasci. Ali o velho homem morreu, uma nova vida Ele me deu. Agora sou herdeiro do reino, filho de Deus. Agora tenho vida em mim, agora tenho paz em mim. Jesus é a vida e a verdadeira paz. Agora tenho vida em mim, agora tenho paz em mim, porque Jesus é a vida e a verdadeira paz. Atraiu no seu corpo, lá na cruz, com Ele fui crucificado, morri e fui sepultado, e ao terceiro dia com Ele renasci. Ali o velho homem morreu, uma nova vida Ele me deu. Agora sou herdeiro do reino, filho de Deus. Agora tenho vida em mim, agora tenho paz em mim, porque Jesus é a vida e a verdadeira paz. Jesus é a vida e a verdadeira paz. Aleluia! Aleluia!
você.